E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Preparados aí para mais uma videoaula? Hoje tem um assunto bem bacana aí que nós vamos tratar, um assunto geralmente que grande parte das pessoas gostam, que eu vou mostrar aí para vocês. A gente vai discutir bastante, vamos tratar desses assuntos, tá bom? Então, como eu sempre falo, vou dividir essa aula aí em duas partes, tá? Porque o assunto é muito, mas muito longo mesmo. Então, vamos dividir em duas partes, tá bom? Para você conhecer esse assunto. Assunto um pouco triste, tá, gente? Uma parte realmente muito chocante para a civilização humana, tá? Uma coisa realmente bem lamentável que aconteceu num passado bem recente. Vamos voltar comigo ao passado? Vamos comigo? Vamos lá, então? Então tá certo. Vou começar apresentando aqui para vocês, então, os nossos slides, tá? Que eu preparei exclusivamente para você. Deixa eu espelhar aqui, aguarda só um minutinho. Então, pronto, ok, pronto. Deixar o professor Rafael lá em cima. Vamos lá. Vocês já me conhecem, professor Rafael Furtado, junto com vocês, tá bom? Então vamos lá. O assunto é esse aqui, ó. Abram as cortinas, como fala ainda Silvio Santos. Então vamos lá. O assunto é esse aqui, ó. Aula de história geral, tema: a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, falar de Segunda Guerra Mundial é sempre um assunto bem polêmico, né? Um assunto aí que muitos gostam de discutir, gostam de falar. Então, eu vou estar explicando aí esse assunto para vocês. Tá bom? Então, vou separar esse assunto em duas partes. Espero que vocês entendam aí cada parte dela aqui, né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela começa no ano de 1939 e encerra-se em 1945, tá bom? Então, tem aí de 39 a 45 esse assunto chamado de Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, então. Vamos abrir o primeiro slide. Eu separei aqui, gente, a expansão nazista, tá? Quando a gente vê aqui, uma das coisas que motivou a ascensão dos nazistas na Alemanha, tá? A gente pode destacar aí o Tratado de Versalhes. Você lembra do Tratado de Versalhes que eu expliquei para você? Que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial? Onde dizia que a Alemanha ela foi condenada pela guerra, como se ela tivesse sido a única nação culpada, ou pelo menos aí a mais culpada, né? O Tratado de Versalhes colocou duras sanções à Alemanha, onde a Alemanha teve seu exército reduzido a 100 mil voluntários, a Alemanha teve que pagar uma pesada indenização para todos os países que ela invadiu, a Alemanha foi proibida de ter submarinos, a Alemanha foi proibida de erguer fortificação na Renânia, perdeu grande parte do seu território, e uma série de pontos aí. Teve que devolver, né, a Alsácia-Lorena para a França. Então, foi uma situação realmente, o Tratado de Versalhes foi bem injusto com a Alemanha, tá? Até porque nós vimos que a Alemanha ela foi uma das últimas nações a querer a guerra na Primeira Guerra Mundial, né? Então, não estou defendendo, gente, o motivo, não estou defendendo aí o que Hitler estava certo, pelo amor de Deus, né? Não vamos começar confundindo isso. Eu estou dizendo que o Tratado de Versalhes foi sim injusto contra a Alemanha, tá bom? Até porque a gente não pode dizer quem foi o causador da Primeira Guerra Mundial. Teve vários. Da Segunda, podemos afirmar sim, claramente, que foi Adolfo Hitler, esse camarada que você está vendo aí, tá bom? Então, ou seja, as duras condições eu coloquei aqui no imposto à Alemanha, o final da guerra e a crise econômica de 29 favoreceram o crescimento do nazismo. Gente, veja bem, a gente tem que lembrar que a situação da Alemanha ela não era nada boa depois da Primeira Guerra Mundial, né? E a gente viu aí que a situação realmente era lastimável para todos os países de origem capitalistas, e a Alemanha não era uma exceção disso tudo. E Hitler, quando ele chega ao poder, né, ele encontra aí um campo fértil para suas ideias, né? Essas ideias totalitárias, né?
Então, era um povo que estava com a moral baixa. Opa, passei aqui. O povo que estava com a moral baixa, uma situação econômica realmente muito difícil. E ele, com aquela ideia de falar, punho cerrado, né, mostrando segurança, e acabou convencendo o povo alemão aí na ideia dele, né? Então, os nazistas, lamentavelmente, infelizmente, chegou ao poder. Nada disso justifica a ideologia nazista, tá? Nada disso justifica, de forma nenhuma. Mas eu estou dizendo que as ideias, com exceção do nazismo, as ideias de levantar a Alemanha, voltar a fazer uma Alemanha forte militarmente, tudo sim. Mas quando a gente pega essa parte aí do nazismo, é uma situação realmente lastimável, tá? Então vamos lá. Né? Então vamos lá, então, mais de Hitler discursando aí, né? Fazendo críticas aí, principalmente ao Tratado de Versalhes, né? Foi feito aí depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, então. Aí eu amasso aí, porque tem mais de Hitler, né? Então veja, eu coloquei aqui, gente, que a ideologia antissemita, ela se difundia pela Alemanha. E a gente vê que a comunidade judaica passou a ser perseguida no país. Veja, gente, é uma coisa muito perigosa, né? Porque eles não, os nazistas, eles não começaram já matando os judeus. Não foi isso que aconteceu. O problema é que primeiro eles combatiam as ideias, depois começavam a combater o pensamento, depois passavam a combater os que pensavam. Então, antes mesmo da eclosão da Primeira Guerra Mundial, os judeus, as lojas dos judeus, elas eram destruídas. As lojas dos judeus eles eram destruídas, queimadas, e quando eles destruíram, os nazistas começaram a destruir, quando os nazistas chegaram ao poder, né, que eles começaram a perseguir aí os judeus, eles destruíam, e os judeus, eles mesmos eram obrigados a pagar essa conta dessa destruição aí que você está vendo. Tá? Então, começa a perseguição aí à ideologia antissemita, tá? Principalmente os judeus aí, e começa uma destruição aí de lojas judaicas, né? Aqueles que conseguiram ir embora da Alemanha para países mais distantes como Estados Unidos ou América, né? Escaparam, mas aqueles que ainda foram para locais vizinhos como Polônia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, esses foram perseguidos, né? Então, e aqueles que voltaram também para Israel. Israel ainda não tinha sido formado, não. Então, ou seja, Hitler ele começou para poder alavancar aí como que se chama? A economia, ele criou aí umas ideias aí bem diferentes aí para uma política liberal. Não estou dizendo que a Alemanha era liberal, não. Mas as ideias, né? Então ele financiou a construção de grandes obras públicas, mais ou menos aí o que tinha acontecido aí, o que Roosevelt fez no New Deal, né? Nessa parte que eu estou falando aqui. Construção de grandes obras públicas, incentivou a instalação de fábricas, de armas, equipamentos, bens duráveis, né? Legalizou muitos trabalhos para que as pessoas pudessem ter direitos e assim eles pudessem ser aceitos, né? Então, ou seja, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães garantiu aí direitos e benefícios como férias, clube, lazer, facilidades para adquirir bens de consumo, enfim. Então, ou seja, estimulou realmente aí uma movimentação econômica baseadas aí no Estado, tá? Uma atitude nada liberal, tá bom? Nada liberal, mas essa coisa de ser liberal ou não, desde que a economia do país, desde que o povo não fique desempregado e desde que a economia se movimente, né, sem prejudicar os trabalhadores, isso é bom. Né? Então, foi o que Adolfo Hitler ele fez aí, assim que ele chegou ao poder. Né? Então, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas me perguntam quando eu estou dando esse tipo de aula, quando eu estou dando uma aula de história, esse tipo de aula, não, desculpa, aula sobre a Segunda Guerra Mundial, acabam me perguntando aí se Hitler estava... Ele não podia ter submarino, seu exército foi reduzido a 100 mil voluntários, proibido de erguer fortificação na Renânia. Então, como é que ele conseguiu tudo isso? Veja, os países, a Liga das Nações, né, que tinha sido criada aí, a Liga das Nações, liderada aí pela Inglaterra e pela
França. Gente, quando tinha acontecido a queda na Bolsa de Valores de Nova York, esses países eles começaram a se preocupar muito mais com a sua situação, dos seus países, e deixaram um pouco a Alemanha de lado. Né? Eles tinham seu país para se preocupar. E uma outra coisa que também chama atenção a Alemanha estava. Ninguém acreditava na Segunda Guerra, tá, gente? É bom de deixar isso bem claro. Era difícil, a gente não via falar aí numa Segunda Guerra Mundial. No período entre guerras. A gente não via isso, tá bom? Então, como a gente não via, a gente não tem relatos disso, então o mundo não acreditava numa guerra. Não estava claro isso. Então, assim, cada um estava se preocupando com seus próprios interesses naquele momento. Estava se preocupando mesmo com seus interesses, seu crescimento, desemprego no mundo todo. Então, ia ficar muito difícil. Eles agora, passando por... Eles quem? A Liga das Nações, as grandes potências do mundo, passando por uma situação tão difícil e se preocupar com a Alemanha, com o seu vizinho, ou seja lá o que for. Então, eles não deram tanta atenção. Tá? Mas nós vamos ver os motivos aí. Tá bom? Nós vamos ver. Então, Hitler ele começa a investir na indústria bélica, né? Indústria de armas aí, e começa a gerar emprego e tirar a Alemanha de uma situação realmente lastimável. Então, vamos lá. Quando a gente pega aqui a política externa de Hitler, ela era bem simples, tá? Vou colocar minha imagem aqui bem na bandeira da Romênia. Então, a política do líder nazista ela era bem simples. Primeira coisa, eu coloquei aqui no quadro, vocês estão vendo aí no slide, recuperar regiões antes pertencentes à Alemanha, ricas em matérias-primas. Aquelas regiões que ela tinha perdido na Primeira Guerra Mundial, essa era a primeira opção de Hitler. A segunda, dominar o petróleo da Romênia e do Cáucaso, o carvão e o ferro da Sibéria e o trigo ucraniano. Então, essas eram as ideias aí do líder nazista, tá bom? Então, ou seja, interesses ali em primeiro recuperar os territórios que perdeu, depois o petróleo da Romênia e do Cáucaso e o carvão e o ferro da Sibéria e o trigo ucraniano. Então, ou seja, o petróleo justamente para poder manter-se numa guerra, tá, gente? Então, era interessante para Hitler isso daí. Então, o projeto da política de Hitler era bem simples, né? A política externa de Hitler era bem simples e fácil de compreender. Recuperar seus territórios, interesse em trigo, petróleo e carvão, tá bom? Dessas regiões aí que eu coloquei até o mapa, na Romênia, na Sibéria e do Cáucaso ali, né? Onde você pode ver pegando algumas regiões ali. Algumas regiões ali da Europa, né? E ali perto da Ásia também, ali no Mar Negro, né? Então vamos lá. Aqui mostra, aí gente, mostra o poderio, essa imagem mostra o poder militar da Alemanha, tá bom, gente? Veja aí que exército grande, que exército forte aí a Alemanha ela acabou montando, tá bom? Então, para alcançar esses objetivos, em 1975, a Alemanha estabeleceu o serviço militar obrigatório e iniciou o rearmamento das tropas. Aqui, gente, é o que geralmente os alunos me perguntam, né? Acabam me perguntando aí como ele fez tudo isso rapidamente. Né? Você pode ver que isso já foi em 1935. Então, como assim? Para ele conseguir tudo isso que ele queria, ele precisava ter uma força bélica muito forte. Então, Hitler ele acabou juntando o útil ao agradável aí, né? Se rearmando, um rearmamento forte, um rearmamento bélico, gerando empregos, gerando trabalhos e se preparando aí para uma possível guerra. Mas mesmo assim, ninguém acreditava na guerra. A intenção era evitar uma guerra a qualquer custo. Eu coloquei aí a ignorância da Liga das Nações. Porque é o seguinte, gente. Aí, na verdade, como o projeto de Hitler era esse, a Liga das Nações já sabiam quais eram os interesses de Hitler. Né? Então, eles não esperavam uma guerra. Eu não estou dizendo que eles não sabiam do que Hitler queria. Até Hitler, a certo ponto, não começou tomando o que ele queria através de guerras, não. Se fosse necessário, sim. Mas ainda não se acreditava, de fato, numa guerra. Tá? Porque tinha acabado de sair de uma guerra em 1918, não iria começar uma outra guerra em meados de 1935, né? O mundo ainda estava sofrendo as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, eu coloquei aqui uma ignorância da Liga das Nações, que essa política, gente, ficou conhecida como política de apaziguamento. Ou seja, a Liga das Nações, liderados aí
pela Inglaterra e pela França, de certo ponto, sabia quais eram as intenções de Hitler e não fizeram nada, que eram dominar essas regiões aí que eu expliquei para vocês no slide anterior. Então, por isso que ficou conhecido como política de apaziguamento, porque tentaram resolver através da diplomacia esses problemas aí, tá? Essa problemática de Hitler. Então, o quanto eles puderam aí tentar a paz, conseguiram, não queriam uma guerra. Então, eles até chegaram a afirmar, né, que como é que era? Eu não me lembro se foi Chamberlain que falou, o primeiro-ministro britânico na época. Não me lembro se foi ele, mas eu acredito que sim, tá, gente? Ele chegou a afirmar que era necessário transformar antigos inimigos em amigos. Então, por isso que ficou conhecido como ignorância da Liga das Nações, né? A Liga das Nações aí sabia quais eram as intenções de Hitler, sabia que não eram nada boas, e mesmo assim permitiu com que Hitler ele avançasse, tá bom? Então, tentando evitar a guerra aí a qualquer custo. O único mesmo, gente, que estava realmente alerta e ia até Chamberlain para conversar sobre as intenções de Hitler, que deveriam ser paradas através da força, era o primeiro, depois, posteriormente, Churchill, né? Chegou a ser o primeiro-ministro britânico. Esse sim alertava Chamberlain. Vamos lá, então. Então, veja, em 1936, Hitler ele retomou a Renânia. Tá bom? Ele acabou retornando à Renânia, que está bem aqui, né? Região aqui fronteiriça com a França, tá? Sem disparar um tiro sequer. E essa atitude de Hitler foi aplaudida aí pelos nazistas, pelos alemães, tá? Então ele retomou aí a Renânia, que tinha sido paga como uma indenização durante após a Primeira Guerra Mundial. E ele acaba tomando essa região sem disparar um tiro sequer. Então, ninguém queria mexer com o Hitler até agora, ele já tinha se armado bastante aí. Ele tomou a região da Renânia, sem disparar nenhum tiro, e essa atitude dele acabou sendo aplaudida aí. Vamos lá, então. Já percebi, eu gosto muito de mapa, né? Acho que quando eu vou para o quadro, eu começo a desenhar os mapas. Gosto bastante. Eu tinha um professor que ensinava história, eu gostava muito dele, o professor Paulo, né, lá em São Paulo. E ele fazia, ele não era um bom cartógrafo não, mas era um fantástico professor, um dos melhores que eu conheci, professor de história, muito bom. Está até se aposentando. Eu conversei com ele alguns dias atrás e ele falou, conversando com ele, disse que não era um bom cartógrafo. Eu disse que queria ser como ele, queria ser um professor como ele é. Só que eu queria melhorar as deficiências, que era justamente ser um bom cartógrafo. Então, venho tentando aí melhorar minha cartografia. Os alunos que sofrem aí para desenhar isso no caderno, né? Copiar meus mapas. Mas fica bom, né, gente? Não fica tão ruim, não. Né? Fica bom. Então, vamos lá, né? A formação do eixo, né? Então, veja, aí eu coloquei aqui, né, que eles estavam encorajados, a Alemanha encorajadas aí pela inércia da Liga das Nações, né, que ficou conhecido como política de apaziguamento. A Alemanha expandiu-se em direção ao ocidente europeu. A Itália invadiu a Etiópia e o Japão conquistou territórios na Ásia. Então, aí forma-se o pacto anticomunista, né, ou chamado pacto anticomintern, né, pacto anticomintern, ou pacto anticomunista, formado aí pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. O eixo, né, forma-se o eixo aí, o Berlim, Roma, Tóquio. Eu montei esse esquema aí para vocês poderem entender. Então, é formado esse eixo. Na verdade, gente, esse eixo aí, de certa forma, ele... A, a, a Liga das Nações, tanto a Europa, a Grã-Bretanha e a França, viram esse pacto com bons olhos, tá bom, gente? Então, por quê? Porque aqui ele iria conter o avanço do comunismo. Lembrando-se que depois de 1917, a gente teve a guerra que eu ensinei para vocês, a Revolução Russa, teve a guerra aí dos Exército Branco contra o Exército Vermelho, onde o Exército Branco tentava conter o avanço aí dos comunistas. Então, o Pacto Anticomitê, de certa forma, foi bacana para a Liga das Nações, porque se caso as ideias expandissem ali para a Ásia de alguma forma, os japoneses poderiam conter isso, né? E acabar com a influência soviética na Ásia, né? Pelo menos em parte da Ásia. Pela Europa, ali, passando pela Itália, também isolava as ideias comunistas, né? A União Soviética, e um pouco mais ao norte ali
da Europa estava a Alemanha. Então, ou seja, a Liga das Nações, a Grã-Bretanha e a França viram isso com bons olhos. Ia fazer como se fosse um cordão sanitário para a União Soviética, isolando a União Soviética. Então, na verdade, era o que foi que eles fizeram aí. Então, apoiaram aí, viram com bons olhos um pacto anticomunista, né? Então, ficou bom. 3 países aí impedindo o avanço comunista para a Liga das Nações, foi maravilha. Então, viram isso com bons olhos até então, né? Então, vamos lá. Ok. Meu teclado aqui pode funcionar, que eu gosto de usar o teclado externo, tá, gente? Para não quebrar o meu teclado do Note. Só em outras ocasiões eu uso o teclado do notebook, que ele falhou e eu fiquei muito chateado. Vamos lá, então. Em 1938, os alemães invadiram e anexaram a Áustria. Veja bem, gente, Hitler ele teve o primeiro Reich, né, que foi no Sacro Império Romano Germânico, ainda na Idade Média. Depois teve o segundo Reich, que foi no ano de 1871, com a unificação da Alemanha, ali, né, na Guerra Franco-Prussiana, a partir depois da Guerra Franco-Prussiana, a unificação da Alemanha, e o terceiro Reich. Hitler ele tinha como missão da sua vida anexar a Áustria, né? Ou seja, ele queria fazer um país de origem germânica, né? Como um país aí com origem germânica, né? Aquela ideia de pan-germanismo que nós discutimos sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, houve um plebiscito na Áustria e votou que eles queriam ser voltar a ser unidos com a Alemanha, né? Mas claro que isso não foi visto com bons olhos. Os austríacos mesmo, a liderança austríaca não queria de forma nenhuma. Então o Hitler, ele queria, porque queria de todo jeito anexar a Áustria, e acabou anexando a Áustria, também sem disparar nenhum tiro. Então, acreditando que a Áustria não valia uma guerra, a Liga das Nações não fez nada para conter os avanços de Hitler, não fez absolutamente nada, com aquela ideologia de transformar antigos inimigos em amigos, e dizendo que até certo ponto Hitler estava certo em proteger seu território, que era dele. Então acabaram permitindo aí a ignorância aí, né, da política do apaziguamento. Então, e Churchill já estava louco, tá bom, pessoal? O Churchill estava doido já, falando que isso deveria acabar, que as ideias de Hitler era realmente dominar o que podia ir pela frente. Então, a Liga das Nações aí não fez absolutamente nada, tá bom? Então aqui, gente, eu coloquei que houve a Conferência de Munique. Nessa Conferência de Munique está ali a fotografia ali, né, que estava nessa Conferência de Munique. Hitler, de repente, a anexação da Áustria, na verdade, ela reacendeu reacendeu aí o desejo dos germânicos voltarem a serem alemães. Então tem uma região ali nos Sudetos que está aqui no mapa, que você pode ver, que são povos ali de origem germânica aqui nos Sudetos. E esses povos começaram a reivindicar o direito de voltarem a ser alemães. Hitler, ele aproveita essa situação e dizem que o governo da Tchecoslováquia ele está oprimindo esse povo alemão e ele não iria permitir um negócio desse. Então, ou seja, foi feita a chamada Conferência de Munique, porque a Tchecoslováquia não queria de forma nenhuma que Hitler dominasse os Sudetos, que era o território da Tchecoslováquia, e Hitler queria todo o tempo. Então eles se prepararam aí, colocaram os tchecos, começaram a se preparar para uma possível guerra que ia acontecer, né? Mas foi feito a Liga das Nações aí chamou Hitler para a chamada Conferência de Munique, onde iria tratar desse problema aí dos Sudetos, né? Então foi chamado aí Chamberlain, né? Daladier, o primeiro-ministro francês, primeiro-ministro inglês, Benito Mussolini e Adolf Hitler. Só que ia tratar de coisa, gente, da Tchecoslováquia. A presença do primeiro-ministro tcheco foi considerada dispensável, desnecessária. Então, como é que pode, gente? Eles iam tratar de um assunto da Tchecoslováquia e foi chamado primeiro-ministro inglês, primeiro-ministro britânico, primeiro-ministro francês, o presidente da Alemanha, Benito Mussolini, e o presidente o Dulce, da Itália, da Alemanha, Hitler, e Dulce,
o Duce ali, o guia ali, Benito Mussolini da Itália. E a presença do primeiro-ministro tcheco foi considerada desnecessária. Gente, então, veja bem. E eles, cara, permitiram aí a anexação dos Sudetos para Hitler. E Stalin também ficou triste, chateado, porque as grandes potências estavam discutindo um assunto tão importante e Stalin não foi convocado, não foi convidado para discutir esse assunto também. Então, ou seja, a França e a Inglaterra estavam cuidando dos seus próprios interesses. Né? Estavam cuidando dos seus próprios interesses ali. E Hitler aceitou, Hitler foi firme nas suas exigências, alegando que queria o Sudeto, que esse povo estava sendo oprimido ali pelos tchecos. Ali, tá bom? Ele foi muito firme em suas exigências e fizeram um acordo ali, a Liga das Nações da Conferência de Munique, que tudo que Hitler fosse fazer agora, questões internacionais, teria que também consultar a Liga das Nações. Selaram o acordo com um aperto de mão ali, algumas assinaturas, obviamente, e cada um foi para sua casa. E Chamberlain ficou muito feliz, né? Até ficou aí mostrando o papel ali de assinatura de Hitler ali, dizendo que ia voltar para a Inglaterra, acreditando que tinha conseguido a paz, tá bom? Então, ficou todo feliz ali, mas os Sudetos passou ali para as mãos dos alemães, tá bem? Então, vamos lá, vamos para a próxima aí. Aqui, gente, então, um passo da guerra total. Então, veja, o governo, o Hitler, ele começa a pressionar agora a Polônia, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, começa a pressionar aqui a Polônia, que isso aqui é chamado corredor polonês, tá bom? Como a Alemanha ela foi dividida, né? Então aqui a Prússia Oriental, que fazia parte da Alemanha, e o governo alemão ele começou a pressionar o governo polonês, exigindo uma construção de uma estrada de ferro extraterritoriais por meio do chamado corredor polonês. Então uma estrada, a construção de uma estrada e uma ferrovia para poder e queria e exigindo também a devolução de Danzig para os alemães. Ele começa a pressionar o governo polonês. Então, ou seja, ele não cumpriu com um acordo que foi que ele teria que convocar a Liga das Nações, já que ele estava com interesse aqui em que os poloneses fizessem uma estrada e uma ferrovia para ligar a Alemanha à Prússia Oriental, outra parte da Alemanha. E ele exigia a devolução de Danzig, né, que era uma região ali onde tinha um porto bem interessante ali, e Hitler tinha interesse nessa região. Então ele começa a pressionar muito ali os poloneses, tá? E nessa pressão toda, o governo polonês, obviamente, fica preocupado, e Hitler, o governo polonês, Hitler passa por cima da Conferência de Munique, que tinha sido feita, o desrespeito à Conferência de Munique, e com esse desrespeito à Conferência de Munique, né, a Polônia ela tem a garantia da Liga das Nações que, no caso de uma possível invasão nazista na Polônia, tanto franceses como ingleses iriam entrar na guerra para salvar a Polônia. Então Hitler ele recebe várias e várias advertências da Liga das Nações, tanto agora da França como também do governo britânico. Mas Hitler ele é muito firme em suas exigências ali, querendo de toda forma pressionar o governo polonês, tá bom? Então vamos ver aqui o que acontece. Vamos lá. Então Hitler exigia também a devolução de Danzig, que eu já falei para vocês, e quando foi em março de 1939, Hitler ele acaba se apossando de toda a Tchecoslováquia, né? Ainda antes da guerra, que a guerra acontece dia 1º de setembro. Então, em março, Hitler ele se apossa do que restava da Tchecoslováquia. Então, a Tchecoslováquia é o primeiro país, primeiro território não germânico a fazer parte do Terceiro Reich. O primeiro império, como eu já falei, no Sacro Império Romano Germânico. O segundo império, que é em 1871, quando a Alemanha ela consegue sua unificação, através de interesses prussianos, com Otto von Bismarck. E agora, em 1939, Hitler ele se apossa aí de todo o território da Tchecoslováquia, também aqui, ó. Tá bom? Então, acaba se apossando. Se, gente, se a França
antes dele dominar os Sudetos, né? Se a França tivesse colocado alguns batalhões ali na frente, Hitler ele tinha que se recuar. Ele era obrigado a recuar-se, né? Porque ele não tinha ainda força suficiente para lutar contra a França ali na região dos Sudetos. E essa região dos Sudetos, então, bastava algumas frentes francesas ali, algumas frentes francesas ali nos Sudetos, e os alemães eles iriam ser obrigados a se retirar, mas não fizeram. E justamente essa região que Hitler anexou ali dos Sudetos, com muitas armas, toneladas de munições, iria ser usado contra a França em momentos depois. Então ele acaba dominando toda a Tchecoslováquia, e a Tchecoslováquia é o primeiro país não germânico a fazer parte do Terceiro Reich. Então, ele deveria ter feito. Os franceses não fizeram. Vamos lá. Então, vamos lá. Gente, eu deixei essa imagem aqui de uma bomba. Uma bomba aí estourando, né, gente? Vamos, então, entender aí o que foi essa bomba, né? Aí essa parte dessa bomba aí, gente, foi um babado forte. Gente, um zoom, zoom, zoom. Que vocês não têm noção o que é essa bomba. Essa bomba aí, gente, ela realmente fez uma diferença ali em 1938. Uma bomba. Que bomba foi essa? Na verdade, essa bomba é uma metáfora. Gente, teve um problema onde essa bomba aí deixou os países, aí a França, a Inglaterra, tremendamente apavoradas, tá bom? Vocês sabem aí que bomba é essa? Vou mostrar para vocês agora. Em agosto, os alemães eles fizeram um pacto aí. Hitler e Stalin fazem um pacto. O Tratado de Ribbentrop-Molotov. Um pacto de não agressão. Assinaram um pacto de não agressão. Um pacto de Ribbentrop-Molotov, conhecido como Pacto Germano-Soviético. Agora, a Alemanha e a União Soviética são aliados. Já pensou? Então, essa foi a bomba que deixou, gente, a Liga das Nações assim, ó. Olha como deixou. Apavoradas, mordendo aí os dedos de medo. Né? O mundo ficou apavorado. Lembre-se, quando foi feito o pacto anticomunista, a Liga das Nações não fez nada. E quando foi se tratar da região dos Sudetos, a Conferência de Munique, Stalin não foi chamado. Ou seja, a Alemanha, a França e a Inglaterra foram cuidar dos seus interesses. Agora Stalin iria cuidar dos interesses dele. Tá bom? Gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula eu conto para vocês o que aconteceu depois dessa confusão aí, desse babado, gente. Depois eu conto. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê na nossa próxima videoaula, tá bom? Pra gente terminar esse assunto aí. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!